Nós estamos olhando o texto de Filipenses capítulo 2, que segundo alguns estudiosos é uma estrofe de um hino que a igreja primitiva cantava. E nós vamos continuar, estamos falando sobre esses sermões que nós temos pregado, eles têm a direção do tema que foi dado desde o início: crucificado, ter um olho parado em uma única direção. O tema principal é avivamento, e eu trouxe esse subtítulo, né? Crucificado, ter os olhos parados em uma única direção. E depois nós estamos falando que o crucificado não pode voltar atrás, ele não volta mais atrás. E temos os motivos. E aí nós falamos de Hebreus 12, 2, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, tendo subido ao céu, assentou-se à direita de Deus o Pai. E nós sabemos que ele intercede por nós, a igreja. E há um gozo no crucificado. E aí nós acabamos entrando na fase da explicação de que falamos sobre a descida de Cristo, a sua humilhação, o seu desprendimento. E nós então lemos o 5, o verso 11, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que eu coloquei como desprendimento, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o texto que nós estamos analisando, estudando, e nós falando da descida de Cristo, a parte da sua humilhação. Nós falamos que o primeiro, no 5, houve desprendimento. O versículo 2 e o 3 e o 4, o 3 e o 4, ele dá-nos a intenção, dá-nos a noção, dá-nos a noção de que, na verdade, a palavra é desprendimento, porque no 3, ele diz assim: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual para também que é do outro. Isso nós falamos. Então nós estamos vendo aqui que aqui há um desprender-se de si para atender o outro. Então, de sorte que haja em vós o mesmo desprendimento. Por favor, se desprenda. Seja discípulo de Jesus. É isso que Paulo está pedindo aos filipenses. Aí no verso 7, ele diz: mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós temos a descida, né? Desprender, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, fez-se semelhante a homem, e humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte da cruz. A última parte que nós ficamos de falar, a morte foi a parte mais amarga da história, porque estava sendo uma morte por pecados. Nós vemos que quando Jesus está na cruz agonizando, e ele diz:
Eli, Eli, lama sabachthani, significa Deus meu, por que me desamparastes? Ele sente uma rejeição do pai, uma coisa que nunca havia acontecido antes. Por quê? Porque o pecado, o peso da maldade dos homens, dos seres humanos, né? A parte andrógena dos homens, né? A parte do pecado do ser humano pesava sobre os seus ombros. E Deus não é compatível com o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E Jesus sente neste momento a separação a ponto de dizer: por que me desamparastes? Ele sente como que a presença do Pai não está ali com ele, como se o Pai tivesse virado o rosto para ele. Essa parte é a mais difícil, né? Porque Deus estava experimentando no corpo de um homem a vida do ser humano, né? É teandrógeno a palavra. Teandrógeno significa de teos, andrógeno de homem, mistura de Deus e homem. Ele estava experimentando aquilo que ele não conhecia, uma parte difícil, porque experimentar a carne já para ele é uma novidade, é uma coisa totalmente fora do seu mundo, da sua realidade, e ao mesmo tempo uma carne inflamada pelo pecado, pior ainda. Então significa experimentar o seu corpo, o peso do pecado da humanidade. Encarar a morte significa estar de cara com o diabo, cara a cara. Então ali não é novidade para ele, mas ele teve que estar de cara a cara com a morte, teve que estar cara a cara com Satanás, que era o pai da morte, né? Do inferno. Mas Jesus não mudou o desígnio do seu pai. Antes, por obediência, cumpriu tudo por amor ao Pai. Ele não mudou o desígnio que estava, o que foi designado, né? O Pai, segundo, acho que é Atos que fala, quer ver? Deixa eu ver se está aqui, o pastor lê para nós. Atos, deixa eu ver se é aqui. Quer ver? Atos 2, 23. Olha só. Olha, ele é 22, pastor, primeiro. 22 e 23. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e procedência de Deus, tomando vós e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Olha aí, ele não mudou o desígnio de Deus. Você veja bem o que fala o 23, ó. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Essas coisas Deus já sabia tudo. Ele consentiu tudo. O Pai não estava contra nada disso. Você entender? Mataram Jesus, que fizeram. O Pai estava. Não, olha o que está dizendo aqui. A este que vós entregaste, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus tinha presciência disso, já sabia disso antes. Ele tem pré-conhecimento das coisas, conhece antes de que elas aconteçam, e foi determinado em conselho, como entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus sabia de tudo. Nada que estava acontecendo era uma coisa que Deus não soubesse. E Jesus não mudou o desígnio. É aquilo que eu digo: se houvesse outro caminho, eu prego isso há muitos anos já. Se houvesse outro caminho, o Pai teria traçado uma outra direção. Mas não tinha outra direção que não fosse a cruz para expiar o pecado da humanidade. Então o Pai, de todo jeito, sangrando, dando uma parte de si, ele entrega a Jesus, por uma determinação do próprio conselho deles, entre eles, acertado entre eles. Olha aí, e presciência, conhecimento
antes de que a coisa aconteça. Olha lá. Tomando vós o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Esse conselho e presciência de Deus fez com que nessa tractana que ele armou, ele arrebentasse a morte, a lei e o inferno. Glória a Jesus. Deus é sábio. Ele não fez um negócio fraquinho não, viu? Fez um negócio, foi terrível, né? Precisava ter antropótico. Significa a mistura. Precisava um homem e precisava ser Deus também. Porque era Deus experimentando a nossa vida, provando a nossa forma de viver, sabendo o que era o pecado. Então é interessante porque a gente vê que Hebreus diz que tudo foi tentado, porém sem pecado. Se ele foi tentado, vou ressaltar a coisa novamente. Jesus não tinha um corpo humano e uma cabeça de Deus, não era isso. Não. Ele era homem, 100% homem. Ele tinha a alma Jesus. Alma. E se ele tinha a alma Jesus, ele tinha os movimentos da alma. Isso é vocação para ser tentado em tudo. Ele tinha fome, tinha sede, tinha sono, tinha frio, calor, tinha tudo normal. Não era um andrógeno. Não. Ele era homem. Então, tudo foi tentado, quer dizer, a tentação veio até ele. Só que ele não tinha o interesse pela tentação. É aquilo lá, por exemplo. A diferença entre ele e nós é que eu tenho necessidade, ele não tem. Eu passo numa loja, tenho 3 sapatos em casa, mas eu vejo o mais bonito, eu digo assim, eu quero isso daí também. Aí a firma de sapato ganha dinheiro, começa a fabricar mais, porque nós temos a alma que nos envolve nas paixões daquilo que os nossos olhos enxergam, as janelas da alma, e a gente acaba adquirindo, vestido, tem 10 lá, mas eu quero mais outro. Então há uma oferta e há uma lei de compra. Por que há uma lei de compra? É uma lei de oferta. Então há quem oferte e há quem compra. Aí a mercadoria nunca para de ser comercializada. Com Jesus era diferente. O diabo veio vender para ele a ideia de que ele podia receber o mundo para ele. Se tu prostras e me adora, eu dou para você os reinos do mundo, a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. É como se Jesus tivesse a necessidade de comprar, de ser poderoso, de assentar-se num trono humano, reinando como o homem reina, tendo súditos ao seu redor, regendo o império da humanidade, regendo sobre os romanos. Mas não, ele disse: somente ao Senhor Deus adorarás e só Ele servirás. Vai-te, Satanás, você está cego. Eu não gosto de lixo, fico lixo para você. Eu sempre coloco assim. Então, queridos, ele realmente, essa parte foi a mais difícil. Jesus não mudou o desígnio do seu Pai. Por obediência ele cumpre tudo por amor. Morre em obediência, como diz o texto, né? De Filipenses 2, acho que é o verso 9, né? Está aqui. Filipenses aqui, 2, 9. Olha lá. Pelo que também Deus exaltou, soberanamente deu o nome que é sobre todo nome, né? Não, 8, desculpa. É 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, como homem, ele se humilhou, porque não tem quem galgue uma posição de favorecimento, de esplendor, de exaltação, sem antes passar por um momento de humilhação, um momento de um teste. Um teste. Todos os grandes homens passaram por humilhação, dificuldade. Até o Davi, quando foi derrotar o Golias, ele foi humilhado antes de derrotar o Golias. O Golias disse: pô, mandaram um bichinho contra mim, mano. Eu vou pegar você, eu vou pegar a tua carne e vou dar para os corvos comerem.
Mandaram um rato para brigar comigo. Ele desfez. E o Davizinho disse: você vem a mim com paus e varas e lanças e espada, e eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E aí ele derrubou o Golias. Essa palavra Senhor é fantástica, né? Eu vou esboçar alguma coisa a respeito dela depois aqui, na ascensão. Então, essa parte aqui é muito forte. Ele se aniquila, achando em forma de homem, porque Deus ser homem é uma humilhação muito grande. Deus ser homem. Homem. Você veja bem o que é homem. Presta atenção, vou explicar o que é homem. Vai. A Bíblia, quando fala a respeito da criação, ela diz que Deus, primeiro, lá em Gênesis 1, 26, 27, fala que eles fazem conforme a imagem e a sua semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem é feito segundo a imagem daquele que está fazendo. Certo? Tudo bem. Aí, mas é a imagem de alguma coisa espiritual, não é física. Não vamos tratar nos detalhes, né? Porque não quero mexer nesse negócio mais, já falei, né? Mas é uma imagem não física, porque ele vem dizendo lá, quer ver? Olha, vamos abrir, vai. Eu vou mexer, então tem que abrir, que é melhor para mostrar, né? Veio agora aqui na cabeça aqui, glória a Deus, o Espírito Santo está dando, eu vou falar. Não, vou falar sim, vou explicar só, né? Uma parte, para mim é teologia isso. Um 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então veja bem, ele faz o homem conforme a imagem e semelhança. Isso não é fisicamente falando, porque Deus não tem corpo físico, os anjos não têm corpo físico, nem o El, nem um Tel, nem o usurpador, seja lá quem for, não tem carenagem telúrica. Ele é um espírito. Presta atenção nisso. Então, esses homens aqui, olha, esse homem inclusive, ele tem uma ligação com o homem que é feito em Cristo. Uma figura. Por quê? Porque diz em seguida assim, está com a Bíblia aberta aí? O pastor vai ler agora. Lê, pastor, agora em seguida. E domine. É o 27? 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha agora. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Você veja então que essa criação do 26 e 27 aqui é uma criação que ele faz conforme a imagem deles. Está aqui. Espiritual. Isso dá uma figura das pessoas que são feitas espiritualmente em Cristo. Aqui não tem matéria, aqui é uma figura espiritual. Viu? Ainda que o homem tenha o corpo, a imagem está retratada no espírito do indivíduo. Então veja lá. Aí ele diz assim: domine sobre os peixes do mar, certo? O que são os peixes? Os homens na terra são os peixes do mar. O mar é o mundo. E os peixes que estão no mundo são os homens. Sobre as aves do céu. Quem são as aves do céu? Os anjos. Está dizendo que este homem que é feito a imagem, façamos o homem a imagem, esse domina sobre os homens da terra. Nós temos autoridade sobre todos os homens da terra. Eu tenho mais autoridade que um mundano qualquer. Eu mando algumas coisas e a coisa acontece, ele manda e não acontece nada. Que é isso? É autoridade. Segundo, anjos, as aves do céu. Domine sobre as aves do céu, sobre os anjos. Quantos anjos estranhos não aparecem por aí? E nós sai e ele se manda. Em nome de Jesus. Você não faz isso aí, irmão? Amém.
Se não faz, tem que fazer, porque é ordem. Está dizendo, domine. Dá para você entender. Aí, tem mais. 3. Sobre todo o gado. Sobre o gado. O que é o gado? O gado é figura de Israel. Os que nascem segundo a imagem de Cristo espiritual, domina sobre Israel, que rejeitou. Estão acima agora. É a igreja. Não tem mais Israel. Tem igreja agora. A igreja é soberana. Mais um. Sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que é réptil que se move sobre a terra? Especificamente demônios. Então esse homem que nasce aqui, ó, que é feito aqui, ele é figura do homem que nasce em Cristo. Só que aqui é literal agora. A gente faz aplicação para Cristo, porque esse homem aqui domina sobre os homens, domina sobre os anjos, domina sobre os demônios e domina sobre os répteis. Diz que nós vamos julgar até os anjos, até os bonzinhos que sobraram lá, nós vamos jogar. Vai julgar. Não é o que está na nova criação, não. Os que ficou assim, sabe, em cima do muro, meio a meio, que não se vendeu muito, até esse nós vamos julgar também. Então você vê o poder da igreja. Agora veja bem, esse homem aqui é feito conforme a imagem e semelhança de Deus, diz o texto. E eu não posso brigar com isso aqui, sabe por quê? Porque Pedro diz que toda palavra de Deus inspirada é. Não posso brigar com isso. Eu disse, aqui não é de Deus. É de Deus sim. O Pai está o tempo todo lá no Velho Testamento, trabalhando. O tempo todo, trabalhando. Entendeu? Não estamos mudando nada aqui não, mas ele está o tempo todo trabalhando. Falando, interagindo. Basta ter olhos para ver. Agora veja bem. Quando chega no capítulo 2, lê o 7 para mim agora, pastor. Aí é uma descrição da formação que Deus vai fazer do próprio homem agora com as suas mãos. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito bem, olha aí. Então agora ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprando no nariz dele, a alma está lá dentro, paralisada, e quando ele sopra, a alma passa a entrar em funcionamento da vida ao corpo. Então o que acontece? O homem se torna uma alma vivente. Aí nós vemos que Deus vem e acha que não é muito bom o homem estar sozinho, né? E aí, então, lê o 21 e o 22, para você entender aí. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. 23, vai. E disse a Adão: esta agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque porquanto do varão foi tomada. Olha aí. Deus dá um topor no Adão agora, porque não é bom, ele é legal, ele está sozinho. Tira dele a mulher, traz para ele, dá para ele, diz: esta agora será chamada varoa, porquanto que foi tomada. Entendeu? Essa ele fez. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando pessoalmente na pessoa. Agora o que acontece? Até aqui, se Deus encarnasse nesse homem ou nessa mulher, não seria tão pesado ainda, porque não existe pecado até aí, existe ainda inocência, não há santidade, mas há inocência. Então até aí tudo bem, mas agora eu quero levar você para um lugar para saber que o peso que Deus enfrentou. Olha aí, me veio na cabeça e eu vou decorrer aqui, não está no meu script, eu estou decorrendo sem script. Agora o senhor me lê: a serpente entra em cena, 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha aí, a serpente entra no circuito,
tenta confundir, a Eva interage com ela. Presta atenção, é importante que eu estou contando aqui, não? Eu falei muitas vezes, mas eu vou levar para o outro lado. E aí, lê o 6 agora, olha o que acontece. Depois que a serpente falou, induziu, arrancou de dentro, desencadeou o que ela tinha dentro. A serpente só desencadeou. Deu 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, ele comeu com ela. Olha aí, após a serpente fazer a exibição da árvore, ela desejou comer, era agradável, desejável, e ela então mandou ver, comeu e deu ao seu marido. Qual foi a recompensa em seguida? Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas da figueira, e fizeram para si aventais. Olha aí, foram expulsos do jardim. Então vamos lá. No Gênesis 1, 26, 27, os homens são feitos, ali uma criação feita espiritualmente, né? São os homens de Neandertal, são os homens primatas lá, os amídeos, né? Homídeos, e de milhões de anos para trás, que acha os fósseis deles por aí, né? Que são até mesmo só instintivos, sem muito ser cerebralizado. Depois, até aí tudo bem, tá bom ainda. Depois da evolução, Jeová faz o homem com as próprias mãos, e ele dá um capricho no homem lá, faz do jeito que ele acha legal fazer, e até então está tudo bem. Até aí, se Deus ocupasse um corpo desse para fazer a visitação aqui na terra, seria suave para ele, porque ele não estaria dentro de um vôlcro, dentro de uma carenagem que lhe estivesse causando sofrimento, dor, repúdio. Mas a serpente entra no circuito, ela, na trama, na sua traquitana de envolvimento, ela verbaliza uma situação junto com Eva, e a Eva se perde na apresentação, deseja, come, peca, olhos são abertos, são lançados para fora. O que acontece? O pecado jaz às portas, o pecado se manifesta. E aí nós sabemos, não vou ler aqui para não demorar muito, que quando ele chega para o relacionamento de comunhão antes da expulsão do Éden, que havia um relacionamento de comunhão todo dia, né? De intimidade, de koinonia, então ele procura e eles não podem se apresentar mais, porque eles estavam agora infectados pelo pecado. Eles haviam rompido com a ordem da obediência, e o pecado é o sangue. Você vai ver que o próprio agente que salva é o próprio agente do pecado. O sangue é o pecado. Os corpos não tinham sangue, a mulher se tornou hemorrágica. A prova de que o desejo dela passou a ser do marido. Ela não foi condenada como Adão, mas ela recebeu uma carga pesada em cima dela. O desejo não é para você, para o teu marido, ele te dominará, e com dores terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, veja bem, aí o que acontece? Eles são lançados fora. 3:23, olha o que aconteceu. Lê agora aí. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que foram tomar. Aqui que eu provo e digo que Deus tomou o homem de fora já. Pronto. Quando se formou, ele estava dando, eram os últimos retoques, passando o que ele queria passar, o sopro de vida para o homem ser cerebralizado. Olha lá. E o Senhor lançou fora do jardim do Éden o homem para lavrar a terra de que fora tomado. Está provando aí. Ele pegou lá de fora e pôs para dentro do jardim. Ele não fez dentro do jardim. O texto está provando. Mas agora eu quero mostrar uma coisa interessante. Por que foi difícil para Jesus assumir a forma humana?
Quando eles são lançados para fora do Éden agora, eles agora estão à revelia. Eles estão debaixo de maldição, não tem a proteção de Deus, o culto a Deus foi cortado, foi encerrado. E o que acontece agora? Olha, presta atenção agora. Capítulo 4, versículo 1. Não está no Espírito, isso aqui nós estamos falando foto que eu tenho na mão ali. Vamos lá. 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Parou. Olha só agora aqui, irmão. O problema está agora aqui. Porque aqui não é mais nem Elohim fazendo, não é mais Deus fazendo, não é mais ninguém fazendo. Está escrito assim, ó: o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu, a palavra é Daat no hebraico. Daat significa conhecer de relação sexual. Dizer, Adão agora se sentiu livre para praticar o sexo com Eva. E agora a imagem que nasce não é mais a imagem de Deus, como está lá. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 2:7, formou Deus o homem do pó da terra. Também não é. Agora é o homem fazendo a imagem dele. Que imagem é? Imagem de pecador. O sexo que ele faz com ela agora, ele transmite pelo sêmen dele a maledicência, o pecado. Como Davi no Salmo 51 diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Interessante, né? Então quem nasce agora? Nasce um homem conforme a imagem do homem, carne pura, pecador. E esta casta de malignidade, de pecado que se enclausurou dentro da pessoa do homem, ela vem de geração em geração até chegar ao ano zero da história e começar na plenitude dos tempos de Gálatas 4:4, quando veio os tempos em que Cristo nasceu. Ele nasce e ele ocupa um corpo, não o corpo de Gênesis 1:26, 27, não o corpo de Gênesis 2:7. Ele ocupa agora o corpo de Gênesis 4:1. Você entendeu o que eu estou dizendo? Amém. Então o que nós temos que dizer, não é assim, é verdade, é assim, ó. Eu poderia pregar um sermão chamado assim: graça versus pecado. Eu teria que dizer assim: eu sou um pecador. Eu preciso reconhecer isso em potencial. Paulo disse isso. Ele disse: eu sou o pior entre os homens, sou eu. E ele era cristão já. Ele era o cara já. Eu sou o pior entre os cristãos, sou eu. Isso é consciência. Consciência do potencial que todos nós somos pecadores. Glória a Deus. Aí Deus teve que vir. E quando ele é gerado no ventre de Maria, por obra do Espírito, é dito, é profetizado. Maria recebe aquilo com exclamação, com louvor, com adoração, regozijando de alegria por ser ela escolhida de Deus, bem-aventurada entre as mulheres, e que bendito seria o fruto do seu ventre, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Messias, o Messias, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só que tremendo. Senhor Jesus. Mas quando ele encarna num corpo conforme a imagem de Adão. Que coisa. Pecador. Imagine agora um Deus santo, um Deus puro, um Deus fiel, um Deus único, poderoso, soberano, um Deus que tem todo o poder em suas mãos para fazer o que quiser. Ele vem se enclausurar dentro de um corpo telúrico, dentro de uma cadeia pecaminosa humana, e tem que se adequar a isso e ficar lá. Ainda bem que Jesus, o homem, era um homem que recebeu o instinto da obediência. Glória a Deus. Para obedecer, sem perguntar por quê, sem fazer prerrogativas.
sem ficar interrogando por que eu vou fazer, por que eu tenho que fazer. Não, ele simplesmente obedecia cegamente ao seu pai, tentando fazer completamente a vontade do seu pai e não a dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entende isso? Amém. Então, o último texto de Filipenses, olha aqui, eu abri esse pequeno exórdio, o Espírito Santo me trouxe aqui na cabeça agora, né, para fazer esse gráficozinho que eu fiz em Gênesis, e para explicar o verso 8, achando-se na forma de homem, ele compreendeu que ser homem, irmão, é o que o Léo disse, é se humilhar, porque nós não temos do que se vangloriar, somos descendência do pecado, somos filhos de Adão, nascemos da malignidade, da semente, fomos feitos à imagem dele, a glória não é nossa, não fomos nós que fomos a Deus, mas ele que veio a nós. Você entende isso? Ele que veio a nós. Não fui eu que criei um caminho para ele, eu não teria condições disso. A minha forma maligna, a minha semente adulterada, perversa, não permitia que eu enxergasse absolutamente nada. A minha condição imoral, porque o homem em Adão, ele é imoral. Nós percebemos a história dos gregos, dos trúcios, dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, dos persas, até dos romanos. Os bacanais, as coisas que aconteciam eram horríveis. Por quê? Porque a depravação era demais. Até no tempo do Velho Testamento havia prostituição sagrada. Pregando domingo aqui, eu não falei metade do que eu podia ter falado. E quando ele vai procurar os templos dos sacerdotes, para ver se eles poderiam ser um para-raio, alguém que pudesse fazer uma defesa para que ele não destruísse a terra de Judá e Jerusalém, por causa do seu pecado, ele não encontrou ninguém no templo, porque os sacerdotes praticavam orgias, comiam do que não podiam, ofereciam o sacrifício manco, o cordeiro manco, a pomba manchada, sacrifícios detestáveis no altar, havia até mesmo prostituições sagradas no templo. Como é que Deus é compatível com um negócio desse? Profanavam o santuário. Havia orgias nas portas do templo. Coisas terríveis. Eu tenho um livro que fala só sobre prostituição sagrada. Assim, dessa grossura, assim, ó. Terrível livro. Explicando as coisas do Velho Testamento. Horríveis. Como é que Deus podia? Isto é a depravação moral que vem de lá. Por isso que eu digo que quando Cristo no outro estava orando e que apresenta o cálice para ele, e o diabo começa a dizer, nós vamos tirar a tua roupa, até aquela forma que ele fica aqui, de fraldão, isso para ele significa uma desmoralização. Exibir o seu corpo, mostrar as suas partes íntimas, ainda que tivesse coberto as suas partes, mas as pernas de fora, do jeito que ele está ali. Imoral. O homem de vergonha, o diabo dizia para ele assim, tu não é homem de vergonha, tu não é homem de moral, tu não veio restaurar a moral, tu não veio levantar a moral que está quebrada, então nós vamos deixar você de forma imoral na cruz. Começou a abalar o Jesus humano, ter que beber o pecado da humanidade, fezes na taça que ferve na mão de um Deus irado. Ele chega a ponto de dizer, afasta de mim sem que eu beba. Há quem diga que ele não temeu, humanamente temeu sim, irmão. Quem pede para afastar é porque alguns teólogos não concordam com isso, mas eu concordo, porque a expressão não é, acho que eu vou mais ou menos, não. Eu disse, afasta de mim sem que eu beba. Se possível, afasta de mim sem que eu beba. A coisa foi feia no momento. Houve um trepidar, houve um bulir, houve um tremer, um estremecer dentro da alma humana de Jesus, naquele momento, quando lhe foi apresentado o cálice que ele teria que beber, a vergonha que teria que passar, a ignomínia, o sofrimento, o dilaceramento das suas costas, as suas veias estouradas, os seus músculos, praticamente as cordas quebradas, moído, como diz Isaías 53. Entendeu, irmão? Entendeu? Então o que acontece? Ele disse, passa sem que eu beba o cálice. Em seguida há uma tramitação entre alma e espírito, e o Cristo que está dentro, trazendo ele até ali.
comitantemente, tramitando em conversações, em comunhão. Ele trata no íntimo da alma de Jesus e explica: se você não puder ir, e vai parar agora aqui, e a humanidade não será levada aonde o Pai quer. E como ele já tinha uma intimidade praticamente quase como que de Deus, porque ele chegou a dizer bem antes: eu e o Pai somos um. O Cristo disse isso, mas ele, para dizer isso no Jesus telúrico, é porque o corpo humano também estava tão entranhado na obra eterna, que a função hipostática deu união perfeita entre corpo e espírito. Glória a Deus. Aí Jesus chegou a dizer: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ocupar o corpo do homem para ele foi uma coisa terrível. Os gnósticos têm a seguinte ideia, o seguinte pensamento: que o corpo humano é a cadeia da alma, que é realmente a prisão, que o problema de um homem ser tão desmantelado, tão desconstruído, tão pervertido, tão polido com as coisas erradas, é porque o corpo tem uma mecânica automática para aquilo que pende, para o que não presta. Na verdade, eles não estão muito errados, porque Paulo acaba dizendo: quem me livra do corpo dessa morte? Ele sabe que no corpo dele há um veneno, há uma essência que foi tocada pelo maligno lá no Éden, e que percorre como veneno o corpo humano, sensualidade. Se você não vigia, você pode estar em santificação. Se você abre uma brecha, logo você é levado ao tatame, você é derrubado, você é lançado ao chão, porque essa é a obra do diabo. A carne não quer se converter e não se converte. Por isso que o próprio Cristo, tendo o corpo santo, não deixou por menos. Ele levantou ela lá na churrasqueira e fez com que a carne fosse tostada. E carne só é boa tostada. Quem come carne crua é perigoso ganhar bicho na cabeça. Ainda mais se for de porco. Aí piorou. Mas a carne tem que estar assada. E o corpo dele, o próprio corpo dele, ele não ficou sem levar para a cruz. Ele levou para a cruz e permitiu que fosse colocado. Deus permitiu isso para mostrar para nós que o caminho da vitória, o caminho da exaltação, é o lugar da cruz. Não tente outro caminho que não vai dar certo. Qualquer caminho que você tomar e tentar, você vai ser reprovado, você vai ter decepções, vai ser reprovado na tua prova. Mas se você entender que o caminho é a cruz, você vai ser um bem-aventurado. E com certeza, o que está escrito lá em Romanos 8, 32, vai cumprir na 37, vai cumprir na sua vida. Sois mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então está aqui. Muito bem. Achou na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente. E aí ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não voltou para trás. O pai disse para ele: eu gostaria que você fosse. Ele disse: faça a tua vontade, não a minha mais. Estou cego para a tua vontade agora. Pode me levar. E ele fechou os olhos e caminhou em frente e foi até a morte e morte de cruz. Obediência até o final. Agora nós vemos aqui, esse foi o troféu dele, né, irmão? A obediência foi o troféu dele. Quem quer ter troféu aí, ó, aconselho é esse: seja obediente. Agora aqui começa a exaltação de Cristo. Exaltação por causa da humilhação. Primeiro a humilhação e depois a exaltação. A recompensa da obediência. Todo obediente tem recompensa. Mas ele fala assim: obedece o pastor. Obedece o pastor, sim, pode obedecer, porque o pastor é colocado por Deus. Eu não estou aqui porque quero. Tem hora que eu digo: eu nem queria estar aqui, mas Deus me colocou, não posso correr. Eu tenho que fazer, tenho que ficar. Se eu correr, ele me pega. Às vezes eu covardão. Só eu ouvir a palavra, não precisa nem me bater. Só ele falar para mim covardão, eu já me derreto, já me desmancho. Então Deus fala para mim que eu sou covarde e acabou comigo. Mas eu não sou covarde, não. Sou nada.
7 aspectos da exaltação. Lê o primeiro para mim aí, pastor. Está no versículo 9 agora. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Qual que é a primeira exaltação que acontece aí, que o pastor leu? É que Deus fez o que com ele? Agora o exaltou. Palavra humilhação, de um lado, é rebaixar, é estar por baixo, é ser esquecido, não ser lembrado, é ser humilhado, é ser subjugado, é ser vencido, é parecer-se fraco, é estar quebrado. Agora, ao contrário disso, vai virar o disco agora, hein? E Jesus desceu as escadas todas, chegou no patamar final, a morte. Foi o lugar onde Ele nos achou, nos encontrou. Glória a Deus, porque Ele nos achou, Ele nos encontrou. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Amém. É lá que eu fui achado. Eu sinto alegria nisso. Agora veja só aqui. A primeira coisa é que na exaltação ele recebe esta exaltação de Deus. A exaltação significa que é como se Deus desse a mão para ele lá embaixo agora e dissesse: agora meu filho, vem, comece a subir agora, suba o primeiro degrau. E o diabo presenciou o inferno, e todas as hostes presenciaram. Agora não mais a humilhação, porque agora o diabo não podia segurar mais, a morte não podia reter, os seres espirituais que estão do lado dele. Se tem mais alguns seres criados que nós não sabemos aí, que esse cara corrompeu tudo. O que acontece? Que tentaram segurar, persuadir, dominar, subjugar, manter sobre a morte, pisar sobre a vida de Cristo. Nessa hora em que Deus põe a mão e diz: agora é o momento da exaltação, a morte não resiste, a lei é quebrada, o pecado é destituído, tudo que segurava não pode segurar mais. Agora Cristo se levanta exaltado, porque Deus o exalta acima de todas as coisas. Glória a Jesus. Exaltou ele, que também, porque assim como também consentiu no conselho e teve presciência de toda a rebaixada que Jesus teve na sua vida, agora também houve esta exaltação acertada no conselho, e houve a presciência de Deus de ver o seu filho chegar ao topo da glória. Maravilha! Olha aí, eu estou pensando que eu estou num congresso aqui já. Exaltou, e aí diz o negócio: soberanamente. Soberano, soberania significa o potentado, significa alguém que não tem como bolir com ele. Não adianta você chamar o grande, o maior, não adianta você chamar o rei, o príncipe, não adianta. Está falando de soberano. Só Deus é soberano. O exaltou de forma soberana, isso significa o exaltou como Deus. Exaltou como Deus. Glória a Deus. Aí, vamos ler o texto. Quer ver como ele exaltou como Deus? Efésios 1:21. Olha aí como ele exaltou. Nós temos 10 minutinhos ainda, vai dar para falar um pouquinho mais. 20 e 21. Acima de todo principado. Efésios 1, 20 e 21. Que manifestou 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo à sua direita nos céus. Isso. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha aí, olha que coisa linda. Olha a exaltação. Quer dizer, se você ler o 19, ele diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aí o que o pastor leu agora, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Quer dizer, olha o que o Pai vai fazer, né? O Pai consentiu no seu conselho que depois da descida final, na morte, terminou, acabou, morreu, lascou tudo, agora esse cara está perdido, Jesus, nem jeito mais. Aí o Pai estende a mão e diz, agora começa a levantar. Olha lá, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita no céu. Olha para onde é que ele vai, irmão. Ele não vai mais para a cruz, ele não vai para Jerusalém, ele não entra na cidade mais montado no jumento. Agora ele sobe para a glória do Pai dele, irmão. Da glória. Olha aqui o que diz, tendo subido ao céu, pondo-se a sua direita no céu. Ele foi para a cadeira presidencial. 21. Acima de todo poder, todo principal, irmão. Então, todo poder que existe no mundo, neste mundo e no mundo de cima, nas galáxias, o que possa existir em qualquer lugar do universo, acima do universo, nos céus, olha lá, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, qualquer nome que dê, olha aqui, ó, é bacharel, aqui agora é filantropo, aqui agora é o marechal, é o general, aqui é presidente, mas não tem nome, pode falar o que você quiser. Aqui é embaixador, põe o que você quiser. Está dizendo assim, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, Paulo está falando no século dele já, lá atrás, mas também no vindouro, no nosso e no que vai vir ainda. Nunca mais houve nem haverá nome, domínio como ele. Meu Deus do céu, tremendo. Deu o nome, aí diz lá o Filipenses 2, que nós estamos vendo, né? 2, agora, pelo que também exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Olha aí, ele recebe o nome que é sobre todo o nome. Alguns estudiosos acham que o nome, embora o texto diga, esse nome que é dado aqui não é Jesus, mas é o nome que faz referência a Jesus. Porque eles dizem assim, alguns estudiosos, que esse nome Jesus, tinha muitos na época dele, muitos Jesus lá. Jesus para tudo quanto era lado tinha lá na época dele. Agora, Senhor Adonai não. Por isso que a Bíblia diz lá, Jesus Cristo o Senhor. Aqui no próprio texto de Filipenses, diz aqui, 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas como está falando Jesus aqui, eu vou respeitar o que está aqui, Jesus. Mas a palavra Adonai está ligada a Jesus. Atos 2, versículo 36, olha só. Quem é ele? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo aí. Entendeu? É que esse nome Senhor não é conhecido só na terra Adonai. É conhecido, segundo Filipenses, diz que, olha lá, o 8, achando o 9, ele também diz ao autor, Deus soberanamente o nome, é sobretudo o nome, para que no nome de Jesus se toque todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é conhecido entre os humanos. Agora ele está dizendo que é céu, terra e debaixo da terra. Adonai, Senhor, Senhor absoluto. Glória a Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós defendemos o nome de Jesus. E está dizendo mais aqui. Agora, para concluir, vamos terminar esse pedacinho aqui. Olha só a força desse nome, Jesus. João 14, 13. João 14, 13 e 14, pode ler. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então está aí, olha o poder do nome. Tudo quanto pedires no meu nome, eu o farei. Está acontecendo aqui, irmão, a gente está pedindo de domingo a cura, é em nome de Jesus, e a cura está acontecendo. Ele disse, se pedir no meu nome, crendo, vai receber. Glória a Deus. Deus vai continuar assinando a coisa aqui, mais e mais. Os que creem vão continuar recebendo. Glória a Deus. A irmã disse que estava surda de um vídeo aí, recebeu, ficou com medo de vir falar aqui. Opa. Domingo ela vai falar. Recebeu a bênção. Olha aí, Atos 3:6. Olha que lindo isso aqui. Atos 3:6. Até João. Já estou em João. Atos 3, verso 6. Estou pertinho. Já estou em João. Chega Vai lá. chegar. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha aí, que coisa tremenda. Esse nome tem poder. Glória a Deus. Vamos mais uma aí, Efésios 2:18. Fique em Efésios, que vamos terminar em Efésios aqui. Acabou a orar já. Efésios 2:18. Glória a Jesus. Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha, irmão, para chegar no Pai é fácil, é só pegar Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem quer conhecer o Pai de pertinho, olha para Jesus. Quem quer ter acesso ao Pai, entra por Jesus. O nome dele é o acesso. Você tem que ter esse nome com você. Efésios 3:14. Glória a Jesus. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele é Senhor Jesus Cristo, irmão. E nós precisamos pregar sobre esse nome, Senhor, só sobre o Senhor. O senhorio de Cristo, Senhor Jesus Cristo. O último verso, 5:20, terminamos aqui. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que exaltação tremenda, hein? Olha como Paulo orienta a igreja de Éfeso. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nome lindo. Quer levantar a mão e fazer uma declaração de amor para esse nome? Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és formidável, Senhor. Tu és lindo, Tu és santo, Tu és vivo, Tu és poderoso, Tu estás em nós. E a Tua vida é a nossa vida, Senhor. Glória ao Teu nome, Te louvamos, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Jesus.